Era uma manhã agitada no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, onde o movimento frenético de passageiros parecia dançar ao ritmo da cidade. Malas rolavam pelo chão, vozes se misturavam em conversas apressadas e os alto-falantes ecoavam anúncios de embarque a cada poucos minutos, como um tambor que não para. Entre a multidão, um homem caminhava com passos tranquilos, quase como se flutuasse por aquele caos organizado. Era Ronaldinho Gaúcho, o ídolo do futebol brasileiro, conhecido por seu sorriso largo e jogadas que pareciam desafiar as leis da física. Vestia uma camiseta preta simples, calça jeans surrada e uma mochila jogada sobre o ombro. No pescoço, um cordão com um pequeno pingente em forma de bola de futebol balançava suavemente. Não era uma joia cara, mas um presente de sua avó, Dona Miguelina, dado quando ele ainda era um menino sonhador nas ruas de Porto Alegre. Aquele cordão não era apenas um acessório. Era um pedaço de sua história, um lembrete das tardes jogando bola descalço, dos campos de terra onde o sonho começou, da fé que o carregou até os maiores palcos do mundo. Ronaldinho não queria chamar atenção. Ele nunca precisou disso fora do campo. Passou pelo controle de segurança com um aceno discreto, respondendo com um "tá bom, meu irmão" aos funcionários que o reconheceram com olhares de admiração. Sorria como quem carrega a leveza do samba na alma, mesmo estando tão longe de um palco ou de uma quadra. Ao chegar à porta de embarque, uma funcionária da companhia aérea, com um sorriso profissional, o guiou diretamente para a classe executiva do voo com destino a São Paulo. Ele se acomodou em uma poltrona junto à janela, colocou a mochila no compartimento acima e se preparou para relaxar. O voo seria curto, pouco mais de 1 hora, e Ronaldinho só queria fechar os olhos, ouvir um pagode baixo nos fones de ouvido e deixar o tempo passar. O cordão com o pingente de bola repousava sobre seu peito, brilhando discretamente à luz suave da cabine. Para ele, era como carregar um pedaço de casa de sua infância, de tudo que o fez ser quem era. Enquanto ajustava os fones e tomava um gole de água, ele não percebeu que uma comissária de bordo o observava de longe. Era uma mulher de uns 35 anos, com um uniforme impecável, cabelo preso em um coque perfeito e uma expressão que misturava seriedade e desconfiança. Ela caminhou até a poltrona de Ronaldinho com passos firmes, como quem já havia decidido o que ia dizer. Parou ao lado dele, inclinou-se levemente e, com uma voz educada mas cortante, disse: "Senhor, peço que retire esse cordão. Não é permitido usar acessórios assim na classe executiva. É uma questão de política da companhia." Ronaldinho ergueu os olhos, confuso, tirando um dos fones. "Como é que é, moça?" perguntou, com aquele sotaque gaúcho carregado de simpatia, mas com um toque de surpresa. A comissária repetiu, agora com um tom um pouco mais firme. "O cordão, senhor. Ele não está de acordo com o padrão de vestimenta desta sessão. Por favor, retire-o ou guarde-o." O silêncio que se seguiu foi desconfortável, como uma nota fora do compasso em uma roda de samba. Ronaldinho piscou algumas vezes, tentando entender se havia ouvido direito. Ele olhou para o cordão, tocou o pingente com a ponta dos dedos e depois voltou o olhar para a comissária. "Desculpa, mas esse cordão é importante para mim. Não é uma joia, é uma lembrança da minha avó. Faz mal para alguém?" perguntou com uma calma que escondia a surpresa. A mulher respirou fundo, mantendo a postura rígida. "É a política da companhia, senhor. Alguns passageiros podem se sentir desconfortáveis com símbolos pessoais visíveis. É para manter a neutralidade na cabine." A explicação soou tão vazia quanto o espaço entre as poltronas. Ronaldinho franziu a testa, não por raiva, mas por não compreender como algo tão pequeno, tão seu, podia ser visto como um problema. Ele olhou ao redor. Os outros passageiros, até então absortos em seus celulares ou jornais, começaram a prestar atenção. Alguns reconheceram o rosto famoso, outros apenas perceberam a tensão no ar. "Moça, esse cordão tá comigo desde guri. É como se fosse minha história. Não tem nada de errado com ele", disse Ronaldinho, com a voz ainda tranquila, mas agora com um peso que vinha de dentro. Ele não estava desafiando a comissária, apenas tentando explicar algo que para ele era óbvio. A mulher, no entanto, não cedeu. "Eu entendo, senhor, mas são as regras. Não posso fazer exceções." O tom dela era quase mecânico, como se estivesse recitando um manual. Ronaldinho recostou-se na poltrona, ainda segurando o pingente entre os dedos. Ele não disse mais nada por alguns segundos, mas seus olhos contavam uma história que palavras não alcançavam. Ele pensava nas ruas de Porto Alegre, nos campinhos de várzea onde jogava com os amigos, nas promessas que fez à avó de nunca esquecer de onde veio. Aquele cordão não era só um objeto, era um elo com tudo isso.
com a alegria de um Brasil que pulsa no futebol, na família, na luta. O silêncio na cabine foi quebrado por um passageiro sentado algumas fileiras atrás. Era um homem de meia idade com uma camisa polo e óculos de armação fina que se inclinou para frente e disse com uma voz clara: "Ô moça, deixa o cara em paz. Esse cordão não está incomodando ninguém. Pelo contrário, é bonito de ver alguém que não esquece as raízes." A comissária virou o rosto, visivelmente desconfortável, mas fingiu não ouvir. Outros passageiros começaram a murmurar, alguns em apoio, outros apenas curiosos. Uma mulher mais jovem, com fones de ouvido coloridos, levantou a voz. "É verdade. Eu também carrego uma pulseira que minha mãe me deu. Qual é o problema disso?" Ela mostrou o pulso, onde uma pulseira de contas coloridas brilhava, um presente de família que carregava histórias de Salvador. A tensão na cabine crescia, não por gritaria, mas por aquele sentimento coletivo de quem presencia algo injusto. Ronaldinho, ainda sentado, olhou para os passageiros ao seu redor. Ele não queria ser o centro das atenções. Nunca quis isso fora do campo. Mas ali, naquele momento, ele sentia que precisava dizer algo. "Olha, eu não quero briga, não quero confusão. Só quero saber por que um cordão que me lembra quem eu sou é um problema. Alguém aqui está incomodado com isso?" perguntou, olhando diretamente para os outros passageiros. Ninguém respondeu. Pelo contrário, muitos balançaram a cabeça em negativa, alguns com sorrisos de apoio, outros com olhares de indignação voltados para a comissária. Foi então que um jovem, sentado na fileira ao lado, pegou o celular discretamente e começou a gravar. Ele era um estudante universitário, com uma mochila cheia de adesivos e um boné virado para trás. Não disse nada, mas seus dedos trabalhavam rápido, capturando cada palavra, cada gesto. A comissária, percebendo que perdia o controle da situação, tentou mudar o tom. "Senhor, eu só estou seguindo as regras. Não é nada pessoal." Mas as palavras dela já não tinham força. Ronaldinho, com um meio sorriso que lembrava o jeito que driblava zagueiros, respondeu: "Se não é pessoal, por que parece que está me julgando por ser quem eu sou?" A frase, dita sem raiva, mas com uma honestidade crua, fez a cabine inteira parar para ouvir. Nesse momento, outra comissária, mais jovem e com um olhar mais empático, aproximou-se pelo corredor. "Está acontecendo algum problema aqui?" perguntou, olhando de Ronaldinho para a colega. A primeira comissária tentou explicar, mas sua voz tremia levemente, como se soubesse que havia cruzado uma linha. "É só uma questão de política da companhia, sobre acessórios na classe executiva", disse. Mas a segunda comissária olhou para o cordão de Ronaldinho, depois para os passageiros que agora observavam com atenção e percebeu que algo maior estava em jogo. "Senhor, posso saber seu nome?" perguntou ela com um tom respeitoso. Ronaldinho sorriu, quase como se achasse graça da situação. "Ronaldinho, prazer, moça." O nome ecoou na cabine como um passe perfeito, e até quem não o conhecia sentiu o peso daquele momento. A segunda comissária, visivelmente surpresa, olhou para a colega com uma expressão que misturava reprovação e preocupação. "Vamos resolver isso com calma, tá bom? Não precisa escalar." Mas o estrago já estava feito. O jovem com o celular continuava gravando, e o vídeo, que durava apenas alguns minutos, já estava sendo enviado para um grupo de WhatsApp com a legenda: "Vocês não vão acreditar no que está acontecendo nesse voo." A cabine, antes silenciosa, agora vibrava com murmúrios. Passageiros trocavam olhares, alguns cochichavam, outros sorriam para Ronaldinho como se dissessem: "Tô com você, irmão." Uma senhora, sentada algumas poltronas adiante, levantou-se com dificuldade, apoiando-se no encosto. Ela usava um vestido florido e segurava uma bolsa de crochê. "Eu também carrego um terço no bolso", disse, mostrando um pequeno rosário de madeira. "Se é para tirar o cordão dele, vão ter que tirar meu terço também." Aquele gesto simples, vindo de uma desconhecida, mudou o clima da cabine. Outros passageiros começaram a se manifestar. Um homem de terno, que parecia ser um executivo, tirou do bolso um chaveiro com um pequeno orixá esculpido. "Isso aqui é minha proteção. Ninguém nunca me pediu para tirar." Uma jovem, com dreads coloridos, levantou o braço e mostrou uma tatuagem de um sol com o nome da mãe. "Isso é minha história. Se quiserem que eu cubra, vão ter que me tirar do voo." O apoio era espontâneo, quase como uma roda de capoeira, onde cada um entra com seu movimento, fortalecendo o grupo. Ronaldinho observava, com aquele sorriso que parecia dizer: "Tá vendo? O Brasil é assim." A primeira comissária, agora visivelmente constrangida, recuou um passo. Ela não esperava que uma simples exigência,
que talvez tivesse feito outras vezes sem resistência, fosse provocar tamanha reação. A segunda comissária, tentando salvar a situação, disse: Senhor Ronaldinho, me desculpe se houve algum mal-entendido. Vou verificar com a equipe e já voltamos a conversar. Mas Ronaldinho, com a calma de quem já enfrentou estádios lotados, apenas balançou a cabeça. Tá tudo bem, moça. Eu só quero viajar tranquilo, com meu cordão, com minha história. Ele voltou a olhar pela janela, onde as nuvens começavam a se formar no horizonte. Mas o peso de suas palavras ficou pairando na cabine. O jovem que gravava, agora mais confiante, enviou o vídeo para suas redes sociais. Ele escreveu: Ronaldinho Gaúcho dando aula de humildade e respeito num voo. Isso é Brasil. Em poucos minutos, o clipe já estava sendo compartilhado em grupos de amigos, em stories do Instagram, em posts no Twitter. A cabine, que minutos antes era apenas um espaço de passagem, agora parecia um palco onde algo maior acontecia. Não era sobre um cordão, nem sobre Ronaldinho ser uma estrela do futebol. Era sobre o direito de carregar quem você é, sem precisar esconder. A comissária-chefe, alertada pela movimentação, apareceu no corredor. Senhores, por favor, peço que mantenham a calma. Estamos revisando a situação. Mas a calma já não era mais o ponto, era a consciência que começava a pulsar. Ronaldinho, ainda sentado, olhou para o pingente em sua mão. Ele lembrava das tardes quentes em Porto Alegre, da avó gritando para ele tomar cuidado enquanto corria atrás da bola. Lembrava das noites em que, sem dinheiro para o ônibus, caminhava horas para treinar. Lembrava do dia em que ganhou aquele cordão, com a avó dizendo: Isso aqui é para te lembrar que tu é maior que qualquer dificuldade. E agora, em um voo de classe executiva, alguém queria que ele tirasse isso, como se fosse um detalhe sem importância. Ele não sentia raiva, mas uma tristeza silenciosa, não por si mesmo, mas por saber que, em algum lugar, outras pessoas já haviam cedido, escondido suas histórias para se encaixar. Enquanto isso, o vídeo já cruzava as fronteiras do voo. Em São Paulo, um grupo de amigos em um bar viu o clipe e começou a discutir. Como assim? Pediram pro Ronaldinho tirar o cordão? Isso é sacanagem. No Rio, uma professora compartilhou o vídeo com seus alunos perguntando: O que vocês acham disso? É justo? Em Recife, um radialista interrompeu a programação para comentar: O Brasil é feito de histórias, de símbolos, de luta. E agora querem dizer que um cordão é problema? O voo ainda não havia decolado, mas a história de Ronaldinho já voava mais alto que o avião. A comissária-chefe voltou, com um sorriso forçado. Senhor Ronaldinho, pedimos desculpas pela confusão. Não há problema com o cordão. Pode ficar tranquilo. Mas Ronaldinho sabia que não era só sobre ele. Era sobre todos que, como ele, já foram julgados por carregar um pedaço de si. Os motores do avião começaram a roncar, e a cabine se preparava para a decolagem. Ronaldinho colocou os fones de volta, mas não antes de olhar para os passageiros ao seu redor. Alguns acenaram, outros apenas sorriram, como quem diz: Valeu, cara. Ele retribuiu com aquele sorriso que já encantou o mundo, mas dessa vez não era o sorriso de um gol ou de uma jogada impossível. Era o sorriso de quem sabia que, sem querer, havia acendido uma faísca. O vídeo, agora com milhares de visualizações, continuava a se espalhar, e o que estava por vir transformaria aquela história em algo muito maior do que um simples voo. O avião aterrissou em São Paulo sob um céu cinzento, com nuvens pesadas que pareciam carregar a promessa de chuva. Ronaldinho Gaúcho desceu da aeronave com a mesma tranquilidade com que havia embarcado, a mochila jogada no ombro e o cordão com o pingente de bola balançando no peito. Ele atravessou o corredor do aeroporto de Congonhas sem pressa, alheio ao fato de que naquele momento sua história já não pertencia apenas a ele. O vídeo gravado por aquele jovem passageiro, com pouco mais de 3 minutos, havia se espalhado como fogo em mata seca, de grupos de WhatsApp a stories no Instagram, de posts no Twitter a lives no TikTok. O clipe de Ronaldinho defendendo seu cordão com calma e dignidade cruzava o Brasil como uma onda que não para. A legenda simples do vídeo, Ronaldinho dando aula de respeito num voo, parecia resumir tudo, mas a verdade é que a história estava apenas começando. Enquanto ele caminhava para o carro que o esperava, o mundo digital fervia, e o que ele faria nos dias seguintes transformaria um incidente isolado em um movimento que tocaria milhões. Nas redes sociais, o vídeo já alcançava números impressionantes. Em poucas horas, mais de 5 milhões de visualizações, milhares de compartilhamentos e comentários que misturavam indignação, apoio e admiração. Isso é Brasil, não mexe com quem carrega a história no peito, escreveu um usuário no Twitter.
Outro, em um grupo de torcedores no Facebook, postou: Ronaldinho não precisava falar nada, mas falou tudo. É sobre ser quem você é, sem medo. Até celebridades começaram a se manifestar. Um cantor de samba compartilhou o vídeo em sua conta, dizendo: Esse é o moleque que veio da quebrada e nunca esqueceu. Respeito, Dinho. Enquanto isso, em Porto Alegre, um grupo de amigos de infância de Ronaldinho assistia ao clipe em um bar, rindo e se emocionando. É o mesmo Dinho de sempre, disse um deles. O cara que jogava bola na rua com a gente e nunca deixou a fama subir a cabeça. Mas Ronaldinho, fiel ao seu jeito, não estava acompanhando o furor digital. Ele desligou o celular assim que chegou em casa, em um apartamento simples em São Paulo, onde preferia a companhia da família ao barulho das redes. Sentado no sofá, brincando com os filhos e ouvindo o som de um churrasco sendo preparado na varanda, ele parecia alheio à tempestade de apoio que se formava lá fora. Sua esposa, no entanto, não resistiu e mostrou a ele algumas mensagens. Dinho, olha isso. O Brasil inteiro tá falando de você. Até no exterior tão compartilhando o vídeo. Ele deu uma risada leve, aquele sorriso que já encantou estádios inteiros, e respondeu: Deixa eles falarem, amor. Eu só não tirei o cordão. Não fiz nada demais. Mas era exatamente isso que tornava a história tão poderosa. A simplicidade de um gesto que falava mais alto que 1000 discursos. Enquanto Ronaldinho voltava à sua rotina, a companhia aérea responsável pelo voo sentia a pressão crescer. O vídeo não apenas viralizou, mas também gerou uma onda de críticas à política da empresa. Como assim proibir um cordão que não faz mal a ninguém? Questionava um apresentador de rádio em Recife. Em Salvador, uma professora universitária usou o caso em uma aula sobre identidade cultural, perguntando aos alunos por que um símbolo pessoal, que não ofende ninguém, é visto como problema. A resposta da companhia veio na manhã seguinte, em um comunicado oficial postado nas redes sociais. À família Ronaldinho Gaúcho e aos nossos passageiros, oferecemos nossas mais sinceras desculpas pelo ocorrido no voo 237 com destino a São Paulo. O incidente não reflete nossos valores, e estamos revisando nossas políticas para garantir que todos sejam tratados com respeito. O texto, embora bem intencionado, foi recebido com ceticismo por muitos. Tarde demais, escreveu o internauta. O estrago já foi feito, e o Dinho mostrou como se faz. Mas Ronaldinho não estava interessado em comunicados ou polêmicas. Ele sabia que o barulho das redes sociais, por mais intenso que fosse, acabaria esfriando. O que ele queria era algo mais real, mais próximo do que sempre guiou sua vida. A conexão com as pessoas. 2 dias após o voo, ele aceitou um convite para visitar uma escolinha de futebol em uma comunidade na periferia de São Paulo. Não havia câmeras de TV, nem jornalistas, nem holofotes. Era apenas Ronaldinho com sua mochila surrada e o cordão no pescoço, chegando a um campinho de terra batida onde dezenas de crianças o esperavam com olhos brilhando. O lugar era simples, com traves tortas e uma bola meio murcha, mas para aquelas crianças, a presença de Ronaldinho era como um gol na final da Copa do Mundo. Ele entrou no campo rindo, cumprimentando cada menino e menina com um aperto de mão ou um tapinha nas costas. Bora jogar, cambada, disse, com a energia de quem nunca deixou de ser o menino de Porto Alegre. As crianças, muitas delas filhas de imigrantes nordestinos ou de famílias que lutavam para pagar as contas, corriam ao redor dele, pedindo dicas, mostrando dribles, rindo alto quando ele fazia embaixadinhas com a bola velha. Ronaldinho jogava como se estivesse em um estádio lotado, mas sem ego, sem pose. Ele parava para ensinar um garoto a bater na bola com efeito, mostrava a uma menina como chutar com precisão, e até fingia ser driblado por um menino de óculos que mal conseguia correr sem tropeçar. A comunidade inteira parecia pulsar com aquela visita. Mães, pais e avós assistiam do lado de fora, alguns com lágrimas nos olhos, outros tirando fotos com celulares antigos. Era o Brasil de verdade, o Brasil das periferias, onde o futebol é mais que um esporte. É esperança, é identidade. Em um momento, enquanto descansava sentado em um banco improvisado, uma menina de uns 10 anos, com tranças coloridas e tênis gastos, se aproximou tímida. Ela segurava um colar de miçangas com um pingente em forma de coração. Tio Dinho, começou, com a voz tremendo. É verdade que te pediram para tirar teu cordão no avião? Ronaldinho olhou para ela com aquele sorriso que parecia iluminar o campinho e respondeu: É verdade, pequena, mas eu não tirei. Porque isso aqui, ele tocou o pingente de bola. É quem eu sou, e ninguém pode te dizer para esconder o que te faz ser você. A menina sorriu, apertando o colar de miçangas.
Minha avó me deu isso. Ela disse que é para me proteger. Mas na escola falaram que não posso usar porque é feio. Ronaldinho se abaixou até ficar na altura dela. Feio é esconder quem você é, tá? Usa teu colar com orgulho, porque ele conta a tua história. Oh! Aquele momento foi capturado por um dos pais presentes, que gravava com o celular. O vídeo, curto e simples, mostrava Ronaldinho falando com a menina, com o campinho ao fundo e as crianças rindo ao redor. Não havia produção, nem filtros, apenas a verdade crua de um ídolo que falava de coração. Quando o vídeo foi postado nas redes, com a legenda Ronaldinho no meio da quebrada, ensinando o que é ser de verdade, ele explodiu. Em poucas horas, já tinha mais visualizações que o clipe do avião. Pessoas de todo o Brasil começaram a compartilhar suas próprias histórias. Um jovem de Manaus postou uma foto de uma pulseira de couro que ganhou do pai, dizendo: Eu tinha vergonha de usar, mas o Dinho me fez lembrar que isso é minha raiz. Uma mulher de Fortaleza mostrou um anel que pertenceu à mãe, escrevendo: Nunca mais vou tirar, porque é minha história. O hashtag Minha História começou a ganhar força, como uma corrente que conectava pessoas de todos os cantos. No Rio, um grupo de capoeiristas organizou uma roda em homenagem a Ronaldinho, onde cada um mostrava um objeto que representava sua luta. Em Belém, uma igreja evangélica mencionou a história em um culto, falando sobre o valor de ser fiel a si mesmo. Até no exterior, onde o vídeo chegou através de torcedores do Barcelona e do Atlético Mineiro, a mensagem ressoava. Um jornalista argentino escreveu: Ronaldinho não é só um gênio do futebol, ele é um gênio da humanidade, porque mostrou que a força está na simplicidade. Enquanto isso, a companhia aérea, pressionada pela repercussão, anunciou uma ação concreta, uma capacitação obrigatória para todos os funcionários, focada em diversidade e respeito à identidade pessoal. Eles até convidaram Ronaldinho para participar de uma campanha, mas, como esperado, ele recusou educadamente. Não era sobre publicidade nem sobre holofotes. Era sobre ser quem ele sempre foi. Dias depois, em um treino com seu time de exibição em São Paulo, um repórter finalmente conseguiu uma declaração. Dinho, o que você acha de toda essa repercussão? Perguntou com o microfone esticado. Ronaldinho, suado e com o cordão balançando, deu uma risada e respondeu: Eu não fiz nada, meu irmão. Só continuei sendo eu. O mundo tá precisando de mais gente que não tem vergonha de carregar sua história no peito. Ele voltou ao treino driblando cones como se fosse um menino, mas suas palavras ecoaram longe. Escolas começaram a usar o caso em aulas de cidadania. Pastores e pais de santo o citavam em sermões, e psicólogos o mencionavam em palestras sobre autoestima. A história de Ronaldinho transcendeu o futebol, tornando-se um símbolo de resistência silenciosa, de quem não precisa gritar para ser ouvido. Enquanto isso, nas comunidades, o impacto era ainda mais profundo. Crianças começaram a usar com orgulho os colares, pulseiras e amuletos que antes escondiam por medo de julgamento. Um menino em uma favela do Rio pintou um mural com o rosto de Ronaldinho e a frase: Minha história não se esconde. Em Porto Alegre, a escolinha onde ele começou a jogar organizou um torneio em sua homenagem, onde cada criança recebia um cordão simples, como o dele, para lembrar que o sonho começa na raiz. Até Dona Miguelina, a avó de Ronaldinho, apareceu em uma entrevista curta, com os olhos marejados. Aquele cordão eu dei pro meu menino quando ele tinha 8 anos. Ele disse que queria ser jogador, e eu falei que com fé e alegria ele ia chegar longe. Ele nunca tirou, nem no banho, nem no jogo. É o coração dele. Ronaldinho, por sua vez, seguia sua vida. Ele voltava para casa à noite, pendurava a mochila, abraçava os filhos e colocava o cordão na mesinha de cabeceira como fazia desde criança. O mundo continuava girando, as redes sociais esfriavam e a atenção se voltava para outras notícias. Mas algo havia mudado. Em cada canto do Brasil, pessoas olhavam para seus próprios símbolos, um terço, uma pulseira, uma tatuagem, e sentiam um pouco mais de coragem para mostrar luz. A história de Ronaldinho não era sobre um cordão, nem sobre um voo. Era sobre o direito de ser quem você é, sem pedir permissão. E sem querer, ele havia dado ao mundo uma lição que não precisava de estádios ou troféus para ser inesquecível.